ler só um trecho, um pequeno trecho, assim, que é, na verdade, do Agamben, do elogio da profanação. Ele vai falar assim: o museu ocupa exatamente o espaço e a função, em outro tempo, reservados ao templo como lugar de sacrifício. Aos fiéis no templo, ou aos peregrinos que percorriam a terra de templo em templo, de santuário em santuário, correspondem hoje os turistas, que viajam sem trégua no mundo estranhado em museus. Enfim, não sei. É um trecho que eu acho que é muito cabível mesmo, então que ele abre a crítica com um trecho bem maior do que esse, mas com essa parte desse livro do Agamben, e o Agamben vai fazer uma crítica muito forte ao capitalismo, pensando o capitalismo como quase uma religião. E quando a gente assiste esse filme, a gente vê esses jovens, não tão diferentes da gente, que vivem dentro de um simulacro, dessa simulação do que seria um mundo globalizado, um mundo moderno, onde você tem acesso a tudo, onde você não precisa viajar para conhecer o mundo. É tanto que as animações em Flash, elas sempre são relacionadas às mensagens de texto, ao celular. Então são exatamente essas tecnologias de acesso à informação que a gente tem hoje, como possibilidade de um mundo quase que utópico. Fico pensando também muito em questões que esse filme traz, que o Gizanke fala disso em entrevistas, e eu acho muito claro aí que é uma questão crítica à China, a um sistema político que não se resume ou não se tenta construir através de um discurso político necessariamente da palavra, onde se escreve um discurso político e nele se colocam suas posições, e você, no próprio discurso do texto, você contrapõe o que está acontecendo no mundo, na sociedade, e sim ele vai pensar o discurso como o cinema pode servir para você como discurso, como a encenação pode te servir como discurso. Não é à toa que tem o mesmo plano que se repete várias vezes, que é de um lago, assim, não sei, de um viaduto, com a Torre Eiffel no fundo. E o primeiro plano que aparece tem um lixeiro, tem um cara carregando lixo. Esse plano, ele por si só, ele já carrega uma diversidade de signos que constroem um discurso político, e ele é muito conhecido por ter repensado o cinema político no cinema contemporâneo. Ele tem uma frase nessa entrevista que o Felipe Bragança fez com ele, que eu acho que é muito bom para a gente pensar esse filme, mas principalmente para a gente pensar nossos filmes. Ele vai falar o seguinte: como a arte da ficção, um filme tenta apresentar a realidade, e ao contrário do que se poderia pensar, apresentar a realidade é um ato de imaginação. Então, o que ele quer dizer é que tem outro filme dele que se chama Em Busca da Vida, que ele faz interferência direta na imagem, ele faz um prédio decolar como um foguete. E o que ele quer dizer é isso: você não precisa falar da realidade, você pode falar a partir de falsificações, por exemplo. Falar a partir de falsificações, que são essa Torre Eiffel, que é um terço menor. Eu acredito que a Torre Eiffel não seja do lado do Arco do Triunfo, eu nunca fui em Paris. E é tudo praticamente de isopor, né? Então, mas as pessoas se relacionam com ela como se fosse real. Você está lá, é possível ter a World Trade Center, né? Mesmo em 2004 é possível ter o World Trade Center. Então, ele parte, aí é o que me interessa, da história como uma farsa, que a história não é necessariamente aquilo que a gente vê, que a gente conta, ou que necessariamente está palpável, né? E dentro dessa ideia da modernidade e da cidade, eu queria, na verdade, pensar muito esse filme a partir de Fortaleza, porque o Gizanke, ele tem... Todos os filmes dele, praticamente, são sobre jovens na China, nessa China que é uma imitação barata do capitalismo também, né? Ela imita o capitalismo também, a China, com algumas coisas que é melhor para ela, que pega do capitalismo, que não é, ela fala que é um governo socialista. E ele tem outros filmes, por exemplo, o Prazeres Desconhecidos, ou Plataforma, como eu falei, ou Em Busca da Vida. São filmes que vão falar dessa destruição da China. Então a gente tem um prédio que vai ser construído, que não deixa de ser tão diferente dos prédios aqui de Fortaleza,
o Desejos Desconhecidos, Non-Pleasures, ele se passa durante a escolha da China para a Copa das Confederações. A gente está há menos de um mês para a Copa das Confederações aqui em Fortaleza. E diversas obras estão sendo feitas aqui com o ideal de modernidade, com o ideal de que isso vai levar a cidade para frente, que isso vai melhorar a vida das pessoas, que não é tão diferente da China, assim, não, a gente também não deixa de ser uma imitação barata do que falam que é pra gente ser, assim. Então eu gosto muito de pensar o cinema do Ji Zhang-Ke como um cinema político da mise-en-scène, da encenação, que vai trabalhar, ele não vai querer, não sei até que ponto tem acaso na encenação dele, mas é tudo muito controlado, ele tem um controle de cena muito grande, trabalha com uma equipe muito pequena, e para ele isso é um ato político. Ele vai falar que seu modelo de produção, ele define o calor do seu filme, e é verdade. Tipo, eu também acho que com menos gente você faz mais filme, mais coisas. Menos gente na equipe, né? Na equipe, porque é a China toda aí, né, atuando no filme dele. Mas todos os filmes deles têm muita gente, é por isso que ele fala que ele é um cineasta épico, assim, tipo, porque o Plataforma é um épico, praticamente. Se vocês assistirem, literalmente o caminho dessa trupe de artistas que trabalham para o governo, são artistas do governo, para artistas que vão trabalhar em concertos de rock, assim. Então, na verdade, é uma mudança bem grande, assim. Eu não sei, assim, na verdade, eu estou meio falando, assim, estou improvisando com vocês, que são questões que me atraem. Não é um filme que tem uma linha narrativa clara, assim, desses dois personagens, mas ao mesmo tempo o que ele quer construir está além disso, né? Porque o filme fala sobre a falsificação e ele mesmo falsifica coisas. Tem uma parte do filme que se chama Top Story, que é um filme do Ozu, né? Do Yasuhiro Ozu, e parece muito com o filme do Ozu, uma pessoa se casando e alguém morreu, e essas mulheres de kimono que na verdade não estão comendo sushi ou coisa assim, ou sei lá, estão comendo batata frita, Ruffles, sabe? E o filme é também uma falsificação de tudo, assim, ele é muito, muito consciente disso. Eu não sei, assim, a gente nem tem tanto tempo para falar que o filme é muito grande, né, tem 2 horas e 14 minutos. Mas é isso, eu não sei o que é que pareceu para vocês o filme, se chegou isso que eu estou pensando para vocês, se vocês de alguma forma conseguiram pensar na nossa cidade de hoje, assim, que é uma cidade... A gente vai fazer um aquário, né, que é o maior aquário de todos, não sei o quê, coisas que a gente não sabe o que é que essas coisas realmente importam. É como se a gente tem tudo aqui, a gente não precisaria sair de Fortaleza, né, assim. A gente tem o Beach Park, a gente tem, sabe, tem tudo isso, assim. Exatamente. E a gente tem, o que eu queria falar são essas camadas de o falso é o que parece mais agradável, que é essa cidade, o mundo, né? Eu não sei nem como é que é o nome do parque, assim. Acho que é sei lá. Mas o mundo, esse mundo falso, esse mundo de isopor, que as coisas são muito próximas, que o rio lá da Inglaterra, que tem a ponte lá, ela parece o açude da casa do cara. Ele é muito mais confortável do que o bastidor do filme, do que o bastidor dos espetáculos, que é de onde o filme começa. E ele é mais confortável do que a vida das pessoas, que é o bastidor dos bastidores, que são aquelas paredes carcomidas, aquelas paredes verdes de lodo, totalmente destruídas, assim. E aquilo que é exatamente aquilo que é a crítica do Ji Zhang-Ke, né? Tipo, o que é que a gente precisa ter na China ou no mundo para sustentar um parque temático desse, assim, uma ideologia dessa? A gente precisa ter paredes completamente destruídas, porque essa é a balança, né? Eu não sei, assim, querem falar não, alguma coisa? Senão eu vou começar a improvisar mais, não tem outra coisa. Não sei, eu vou falar mais. A Torre Eiffel, quando foi construída, ela também não se pretendia que ficasse tanto tempo. Sim, não à toa que a Torre Eiffel surgiu, só pôde existir por causa da Revolução, né? Da Revolução Industrial, do ferro, né? Senão não tinha como. Novo processo de organização. Isso é bem interessante, porque, voltando a falar de Fortaleza, tipo, a gente tem estruturas de ferro aqui que são da mesma empresa da Torre Eiffel, né? Que é o Mercado dos Peões, o Mercado da Aerolândia, são da mesma empresa. E foram
se eu não me engano, foram construídas mais ou menos no século XIX, que é a época da Belle Époque da gente. A gente imitava os franceses, né? Mas eu acho que a Belle Époque, ela de uma certa forma, ela já se pretendia desse jeito. Né? Sim. Até lá na França mesmo. Sim, ela tentava colocar um parâmetro estético. Sim, é uma imposição, né? Imposto inclusive lá para É uma imposição, claro. Não, lá não era tanto um discurso de uma modernidade, né? Porque essa coisa estava muito surgente na época. Mas era de um processo de civilização. Sim, sim. Um modelo. Não, o processo. Nós somos uma civilização, então nós temos que agir de tal modo. Tem um determinado modo de se portar. Tem um modus operandi muito claro, assim. Isso. E muito projetado. Muito pouco, eu acho que a Belle Époque é um bom exemplo, porque é um modelo muito projetado. Assim. Não digo que tem uma pessoa que tenha tido essas ideias, mas é todo um arcabouço de costumes, né? Muito para dizer assim, quem é civilizado faz dessa maneira, quem não é civilizado não faz dessa maneira. É o que a gente quis repetir, não deixa de ser tão falso quanto, né? Todo esse modus operandi, principalmente de horários, de indumentária, que é impossível usar aquela roupa aqui, né? É engraçado, né, quando ele fala que o cara pergunta da farda, ele não é soldado. É isso que eu ia falar também, tipo, eles usam farda como se fossem soldados, eles repetem quase que o mesmo modus operandi, de novo, do militar, como se eles fossem, sabe, não são nada, entendeu? Só usam uma farda de nada, assim. É como ela fala, tipo, os meus clientes vêm aqui, olham o que eles querem e eu copio, tipo. É isso, tipo. Gosto das mãos, Não sei, assim, não sei mais o que falar muito, assim. Tem muita coisa pra falar, na verdade, mas eu não sei mais. Tem uma coisa aqui, desse cara que eu tô lendo, que ele se chama Hille Fèvre. Ele é um cara francês que é um estudioso de cidade e tal, que é marxista. Ele vai falar uma coisa, num livro chamado O Direito à Cidade. Ele vai falar, acho que cabe aqui, que ele fala assim: por outras palavras, no que diz respeito à cidade, o objeto da ciência não está determinado. O passado, o presente e o possível não se separam. É um objeto virtual que o pensamento estuda. Então ele é utópico, na verdade, ele vai pensar a urbanização como utopia, até porque não tinha chegado no ponto que a gente está hoje. Mas se a gente for parar para pensar, isso, na verdade, tudo, por mais concreto que a gente tenha, por mais que a gente possa palpar, na verdade, tudo é muito virtual e é tudo muito volátil também. Tudo pode estar lá e depois pode não estar. A gente tem uma passarela improvisada na feira, no centro de feira, sabe? Tipo, não foi feita uma passarela no centro de feira, assim, pra gente ir a pé pro centro de feiras. Então é tudo... Não foi feita a passarela porque ficava feio. Não, é horrível. E ninguém vai de ônibus pra lá, né? Todo mundo vai de carro pro centro de feira. Enfim, são outras discussões essas. Mas que eu acho que o Gizanqui é um cineasta que ele puxa essa discussão e eu acho que tem muito a ver com Fortaleza. Se vocês assistirem o Estranhos Prazeres, acho que é Estranhos, não sei não o nome, é Unknown Pleasure, acho que é Prazeres Desconhecidos. É muito parecido com Fortaleza, é muito, assim. Se você pensar hoje, se você for para o Castelão, pro lado do Castelão, que tá o Castelão lindo e tudo ao redor, tipo, destruído, entendeu? Tipo, sem estar pronto, simplesmente não tá pronto, tipo, tá lá, um canteiro de obras, assim. Se chover muito já era, assim. E é isso, assim, é tudo muito virtual, assim, sei lá. Não sei, não sei mais o que falar, assim, não sei. O que é que vocês acharam? Fala, macho. Tô falando. Não sei, pode... Tem uma... Não sei. Escolha quem vai falar. Tipo, eu só queria que ficou muito forte pra mim. O que mais marcou assim no filme foi Meet and Go, tá? Você via muito que, apesar de toda aquela coisa cosmopolita que eles tentavam passar, aquela imagenzinha, aquela casca, né, que eles usavam para vender a sociedade, assim, mesmo na crítica do diretor, você via que ele tinha um
compromisso com a cultura chinesa que era original, né? Ele fazia um contraste, né? Mas aí quando ele ia retratar a China de verdade, ele mostrava bastante aquele negócio bem cru, né? Aí, ele não está criticando exatamente a cultura chinesa, né? Ele critica a ele China hoje, né? Tipo, ele bota o negócio que eles querem fazer, o que eles querem ser, o que eles realmente são, tipo isso, aí fica aquele contraste que dá a crítica, né? Eu trouxe até uma matéria, mas eu não achei aqui na minha bolsa, que acho que é de 2012, que é a China, um festival assim, chinês, ele botou em jaulas os mendigos da rua, assim, na calçada, assim, para os mendigos não ficarem pedindo esmola para as pessoas. Aí as pessoas questionaram muito essa prefeitura, que eu não lembro de onde era, e falaram, não, mas eles estão lá voluntariamente, tipo, e a gente deu sombra e água para eles, então eles são ótimos, entendeu? Então, eu não sei, assim, eu nunca fui na China, não conheço, mas eu conheço pelos filmes, de cineastas que eu admiro, ou de textos que eu li, não sei, parece que Fortaleza. Tem uma história que, não sei se é verdade, o Marcelo pode confirmar, que é mais antiga, da época dele. Aí, que não sei o que ia ter aqui em Fortaleza, mas pegaram os mendigos, assim, os moradores de rua e jogaram no Paulo Sarrazade. Sabe dessa história? Mas só ficou por uma noite, assim, só. Porque ia ter uma visita, pegar tipo da beira-mar, assim. Até não sei se é verdade, mas não importa se é verdade, é o que a gente está vivendo, assim. E essa imposição, a exposição de tudo da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, você não poder celebrar o São João, que tinha essa história, mas agora pode. Não pode vender acarajé na Bahia, mas agora pode. Mas não era aquela mesma história de que quando vinha alguém muito importante para Fortaleza, eles pegavam uma praça de Ferreira e eles lavavam com sabão. Tipo isso, exatamente. Eu não sei se acho que fazem isso até hoje, assim, só que o pessoal que é famoso não vai mais na Praça de Ferreira. Mas é a mesma coisa, assim. Não sei como foi com o Paul McCartney aqui, o que é que fizeram pra ele. Botaram uma placa gigante, assim, né? Bem-vindo Paul McCartney. Lá na beira-mar, de madrugada. Andou? Não tinha ninguém. Eu não sei, mas, não sei, me parece que os filmes do Gizanquet, assim como os filmes do Pedro Costa, são cineastas que vão pensar... O Pedro Costa é um cineasta português, né, que vai fazer um trabalho com moradores de uma favela que se chama Fontainhas, que não existe mais, que foi destruída e é um complexo de prédios hoje, que são imigrantes cabo-verdianos que moram lá. Ele vai fazer um trabalho com eles, tem vários filmes, e me parece que com filmes muito distintos, muito diferentes, mas que Pedro Costa e Gizanquet estão, de alguma forma, muito atuais, já eram atuais em Fortaleza, só para falar da gente aqui, mas agora eu acho que com todas essas desapropriações, com todo esse canteiro de obra que a cidade aos poucos está se criando, porque até 2014 a gente tem que estar com muita coisa pronta, porque senão vai estar um desastre aqui, as coisas vão ficar muito complicado. Não sei, acho que me parece muito, vale a pena ver tudo deles, assim. Eu não vi tudo deles ainda, mas vale a pena ver tudo deles, assim, para entender mais o que é isso. E eu acho que a gente tem que fazer filme lá nesses lugares também, por isso que eu trouxe o Gizanquet, porque eu acredito que eu quero até fazer um projeto, não sei, qualquer coisa, que seja para filmar nesses lugares durante a Copa do Mundo ou durante... Porque eu nunca vi, assim, uma Copa das Confederações algo tão morto, entendeu, na cidade, assim, ninguém usando roupa do Brasil, nem bandeirinha na rua. Eu nunca vi, assim, a gente está meio em luto já pela cidade, eu acho. E ninguém vai conseguir ver o jogo, né? Muito caro, os jogos. E é isso, não sei. Na verdade é como se a gente não tivesse direito à cidade, assim. Eu acho que o filme traz um pouco essa questão de um certo aprisionamento para a construção desse espetáculo, né? O que é necessário para manter para fazer esse espetáculo, né? Eles são privados até de relacionamentos reais, assim. Eles, sabe, tipo, eles nem isso, nem protagonista direito, os protagonistas do filme são, assim. E a música... E são sketches, né? São quase sketches o filme. E a música no início até embala, te dá uma, te anima, né? Mas depois, no meio final do filme é ficando triste. Não, e o filme mais triste. No final, não, depois, é tanto que eu acho que é na parte que tem o top story do Ozu, que o filme dá uma quebrada, que ele se concentra mais nos personagens. Que é exatamente o Ozu, ele é conhecido por falar do Japão, os filmes dele, praticamente todos os filmes dele, se você vê o filme dele, todos os filmes, assim, do primeiro ao último, você vai notar a modernização do Japão, porque ele fez mais de 40 filmes, então são mais de 40 anos de filme.
Então, por exemplo, os trens no filme do Ozu, eles vão se desenvolvendo, os trens vão ficando mais modernos no filme deles. E é exatamente isso aí, tipo, e aí ele vai se concentrando muito nas pessoas. Eu acho que quando aparece a parte Top Story, que Era Uma Vez em Tóquio, né, em português, ele começa a concentrar nos personagens, até que o final é tipo, sabe, que porra é essa, né? O final parece, é tipo amores crucificados, assim, do Mizoguchi, estão condenados, assim, à morte. É engraçado como ele vai construindo a narrativa, tem aquela primeira sequência que é quase um documentário. Sim. É um meio musical também, né? É uma coisa, sei lá, porque, nossa, parece um documentário, como ele filma e vem, vai seguindo ela e no final ela some, né? Sim. Ela vai sumindo e vai ficando aquela música que você vai rindo, causa um riso, né? A forma como vai ser construído. É um filme bem divertido, assim, ele é musical, né? Só que então... quando chega no final você tá assim, né? Super feliz, porra, vai dar um Mas assim, você vai vendo, né, o filme, as coisas vão se deteriorando, né? O filme é muito grande, então ele tem muito tempo pra isso, né? Cada mensagem de celular que é passada, a coisa vai afundando, assim. Eu acho que se fosse menor... Não dava não. É o mundo, né? Tem que falar do mundo. Né? É muita coisa. Eu acho que ele tinha muito mais coisa, não sei, assim, o processo dele pra fazer o filme, mas, não sei, parece, as coisas daqui, assim, eu não sei, eu me lembro muito de Fortaleza, assim, acho que ele é muito próximo de Fortaleza, assim, ou do Brasil, não sei, como que tá hoje, assim, não sei. Acho que é uma questão de projeto de cidade, né? Acho que essa leitura estaria, sei lá, meio que aberta pra, sei lá, qualquer região. Sim. Eu falo mais de Fortaleza porque eu vivo aqui, né? Tipo, o Rio, eu conheci o Rio, mas não vou falar do Rio. Mas essa questão, assim, do conforto, assim, do jeito que você falou, dessa busca que a gente tem por isso, é quando a Dal vai cuidar da casa da amiga, né? Que tá aquele momento todo daqueles ambientes corrosivos, né? Não satisfeito com tudo aquilo. Daí, na hora que parece que a gente tem algum conforto, assim, que ela conseguiu, no namorado dela chega, acontece isso. Daí morre no apartamento de gás, mas também pode ter se matado, né? Não sei. Pode ser o final. Mas eu fiquei pensando na questão da direção de arte mesmo, entendeu? Esse espaço que já te dá um aconchego. É que ele abre, depois ele abre o plano também para o céu, vai sentar uma fábrica, assim, mas... É muito estranho, porque você também não entende, né, o que aconteceu. Assim, o derramamento de gás, mas na fábrica. Eu sempre achei que é na fábrica, eu já tinha esquecido o final do filme também. Mas então... é fora do mundo, né, do parque, aquela casa. Totalmente, é outra coisa. Queria, assim, ela tava querendo... E, tipo, pra amiga dela sair, sei lá, pra amante do cara também ir embora, eles tiveram que morrer, né? Sim. Sei lá, do capital mesmo, pra alguém se dar bem, outra coisa assim. Mas é isso, tipo, né? Não sei. É meio assim, né? Ele é meio, assim, não tem muita saída, né? O final do filme é meio isso, assim, também. Ele é meio bem seco nisso, bem crítico. Não sei. Mas o filme, acho que ele trabalha com essas metáforas, nem tanto metáforas, mas essas construções imagéticas que tem uma força política muito forte. Eu acho que é muito importante pensar isso quando a gente for fazer filmes. São alguns realizadores, e quando não é à toa que ele filma os planos, entendeu? Não é à toa que ele enquadra a Torre Eiffel ou coisa assim, tipo, não é à toa que ele mostra os turistas se repetindo, e ele mesmo filma o mesmo plano várias vezes, assim. Acho que são 3 ou 4 vezes, até que a última vez é a hora que eles batem foto, assim, do mesmo plano, que é exatamente o que a gente faz quando a gente é turista, tipo. É o próprio diretor. É o próprio diretor sendo turista ali. Acho que ele nunca deve ter ido ali, deve ser só pra fazer o filme, assim. É de Beach Park, a gente nunca vai, a gente só vai com o colégio, porque não tem como ir. Aí a gente para de ir e pronto, não vai mais. Não sei, eu já fui pro Egito lá no Beach Park. Atlantis, tudo isso é a mesma coisa, assim, não é tão distante. Isso é uma impressão minha, ou tudo acontece ali naquele mundo, naqueles lá, eles saem e morrem fora do mundo. Morrem fora do mundo, eles morrem na realidade, né? Assim, pensando assim, eles morrem do lado de uma fábrica, tipo, eles não morrem no Arco do Triunfo, assim, ou perto do Big Ben, assim, né? Não são enterrados na Notre Dame. É só o começo, né? É só o começo, exatamente. O começo da realidade, né? Assim. É bem punk, eu acho o final bem... Eu sempre esqueço o final, assim, caralho, vai acordar. A questão se eu passar muito tempo aqui, eu vou virar um fantasma. E talvez seja... E ela vai se apagando, né? Vai. E principalmente quando ela tá lá vestida de noiva e tem aquilo. Sim.
coisas. Eu adoro aquela parte, porque ela fala assim, nunca mais nevou, né? Aí no plano seguinte o isso aqui faz nevar, né? Falsamente, mas faz. Assim. Já a direção de arte influenciando na própria narrativa. Mas é isso, assim, são os elementos colocados exatamente. Eles morrerem fora do parque, eles morrerem do lado de uma fábrica, certo? É isso, assim, a China é um país que tem o ar dela é 40% acima do nível máximo permitido de poluição, assim, sabe? Não sei como é que a neve lá deve ser, tipo, horrível, né? Tipo, deve ser, tipo, muito poluído, assim. As pessoas vivem com máscara, tem problemas pulmonares, não sei que a gente vai pulmonar, sabe? Tipo, é só o começo aquilo ali. Aí ele tá falando isso, a China tá só começando. E é isso, a gente vê, tipo, não sei se, por exemplo, não na China, né, mas essas questões que estão agora aparecendo trabalhistas da moda, né, de Bangladesh, desses acidentes, ou mesmo aqui no Brasil, que tinha uns imigrantes ilegais de Bangladesh que foram encontrados aqui os traficantes eram de Bangladesh e as pessoas eram imigrantes ilegais, trabalhavam em condições assim, sub-humanas, e uns começavam com coisa de costura e tal, mas aí a demanda era muito grande, então eles foram para a parte operária, de construção civil. Enfim, o acidente lá da fábrica de roupa, e perguntaram quantos mortos foram. Não, a gente não sabe, a gente não tem noção. Porque eles não sabem quantas pessoas estão trabalhando para eles, assim, tanto faz. Porque eles não sabem, assim, não vale nada. E é isso, acho que se a gente ficar continuando nisso, a gente vai virando fantasma, assim. Vai virando número, né, também. Vai se virtualizando nesse sentido. Eu não sei. São essas questões que o filme me traz, assim, eu não sei se é a mesma para vocês, ou se vocês têm uma opinião, assim, 100% contra. Querem jogar na minha cara agora. Mas é isso, assim. Não sei. Acho que a questão da globalização, do capitalismo e da imaginação do cinema, acho que sim, mais do que a Torre Eiffel está perto do Arco Triunfo, a Torre Gêmeas está perto do Towers Bridge, né, e do lado do Big Ben, que é uma coisa assim, é a quebra das fronteiras, né? Assim. Não, que é uma distância geográfica que o cinema pode aproximar através da imaginação. Eles podem começar um diálogo na Torre Eiffel e terminar no Arco Triunfo, assim, em 10 segundos. Kuleshov, né? Lá no início do cinema, Kuleshov já falou isso. Exatamente, por isso é uma questão de montagem, né? Como o casal sai pela quebrada, ele chega na pedra furada e vai claro. Então, essa aproximação geográfica que eles fazem dentro do mundo, o cinema pode fazer através também da imaginação, da montagem. E o cinema ele ainda é possível ainda de construir esse discurso político que pode ser a partir disso, por exemplo, dessa aproximação. Eu me lembro muito de um filme, tem um filme do Richard Serra, eu nunca sei se é Richard Serra ou se é Albert Serra, mas que ele faz um filme que é sobre os 3 reis magos, assim, que eles só ficam andando na Islândia, sei lá onde é, tipo, é incrível. Assim. E eles andam mas você não sabe se foi gravado tudo junto, assim, no mesmo, foi perto. Enfim, é o efeito Kuleshov, é tudo. E aí a construção de um discurso, mesmo que seja contínuo, como que a ideia do Kuleshov é essa, né? Você pode construir, você pode filmar uma escada num canto, um corredor em outro, um quarto em outro canto, mas que tudo vai ter uma unidade, né? Assim. E o parque é isso, né? É uma grande unidade, mas na verdade é uma grande salada mista, assim. Porque nenhum avião que ela entra, o único avião que ela entrou é um avião que é falso, né? E aquele avião é muito falso também, né? Aquele avião que passa assim. É muito 3D, né? Aquele avião. Eu não conheço. E é tipo, exatamente isso. O cinema também é possível construir uma relação de amizade entre essa russa e essa chinesa. Que não falam a mesma língua, tipo. Falando em russo e falando em chinês, tipo. E é possível construir também essas aproximações. E a própria globalização, né? Sim. Não sei. Acho que é isso, assim. Não sei, vocês querem falar alguma coisa? Ninguém não? Um filme de 2 horas de 14 minutos. Um monte de chinês gritando. Tava alto, né? Era só no começo. Ela grita muito pelo band-aid no começo. Nossa, é histérica. É legal no começo, assim, é bem documental, né? Os documentários dele são muito bons, porque é muito parecido com isso. Você não sabe. O In Public, que ele fez o In Public, aí depois ele faz o Unknown Pleasures. Aí é no mesmo lugar. Aí tem a mesma parada de ônibus, tem o mesmo prédio.
Tem a mesma coisa, é tudo no mesmo lugar, só que é um documentário depois na ficção. E sempre, é muito. Foi pelo documentário. É engraçado, começou uma coisa bem documentária, depois foi aquela coisa super encenada. Não, e é super formal, assim, tipo, uau. E é uns planos gerais gigantes. É tanto que esses planos gerais gigantes me parece como quase uma coisa assim, não, eles não são nem protagonistas, entendeu? Eles são quase mais um, assim, no meio desse 1 bilhão de pessoas também que habitam. Mas é porque eles já são parecidos fisicamente. Dá pra diferenciar, são bem poucos protagonistas, assim, né? Tem muita gente, mas... Não, quando junta elas no palco... Não, mas dá pra saber quem é a menina, a tal. A tal dá pra saber. Mas ele fala até que nos primeiros filmes dele ele vai dialogar com o musical. E eu nunca vi esse filme, mas eu só vi ele falando. E ele vai falar exatamente isso, que ele busca o musical... vou achar. Ele busca o musical para procurar esse diálogo entre essa cultura pop que surge na China, assim. Que isso é muito pop, né? Tipo, é muito... Pô, isso é muita referência de todos os lugares do mundo, assim, tipo... Eu não sei o que é da China, do Japão, do Egito, pra mim é tudo igual. Assim, na hora no brinde, elas falam o nome de duas chinesas, eu acho. Fala Marilyn Monroe e Madonna, né? Exatamente. Eu gosto daquela parte da festa, porque é toda na mão, assim. Parece que tá acontecendo na hora, né? Não sei. Me instiga muito a fazer filme, assim. Sempre que eu vejo a dificuldade de fazer filme. Os filmes dele, assim, em geral. Não sei vocês. Não sei o que eu posso falar mais, assim. Vocês estão falando aí, falem aí pra gente. O Davi falou. Não sei. Mas não é cansativo não, né? O filme é legal, né? Fiquei comigo. Eu entrei aqui e não acaba nunca esse filme também. Não acaba nunca, né? Mas isso é legal, né? É comum de oriental fazer as coisas serem mais longas e tipo. É porque eles são meio assim, né? Eles vivem nesse tempo. Nesse outro tempo, né? Assim, oriental. Mas é muito engraçado que é um filme oriental, mas que é com muita referência ocidental, né? Tipo, que na verdade é um ocidental falsificado, né? Novamente, assim. Mas só que não deixa de ser ocidental, né? É bem típico desses artistas orientais modernos. Porque eu não sei, depois dessa invasão ocidental lá no Oriente, e eu sei que houve a chegada, né, das informações, assim, né? Porque nem todo mundo... Eu tava lendo ontem, eu tava terminando de ler o Persepolis, o HQ, né, da Magia Central. Ela fala, quando chegou a TV no Irã, assim, que eles não sabiam das coisas que estavam acontecendo no mundo, assim. Porque não tinha TV, não tinha computador. Aí todo mundo escondia as parabólicas e tal, né? E é isso, assim, é um novo mundo, né, que se abre pra você. É exatamente, e a ideia de mundo é essa, né? É esse mundo, essa Manhattan, que é desse tamanho, não é... Enfim, eu não sei, eu nunca fui, então a ideia de Manhattan que eu tenho é uma Manhattan desse tamanho mesmo, porque eu nunca fui lá, né? Não tenho ideia da magnitude. Mas, se eu fosse eu fui numa coisa muito chata que eu achei, que fui lá em Gramado, que é aquele mini mundo, não tem, né? Que é tudo pequeno, assim, mas é muito chato, tipo, é muito... Todo mundo visita aquilo ali, mas é muito chato aquilo. Não tem graça nenhuma você ver as coisas pequenas. Na China deve ser mais legal pra Sim, eu conheço o mundo. Exatamente, não, eu conheço o mundo, velho. Exatamente, eu conheço o mundo. Nos deu um dia que a gente te apresenta o mundo. Tipo, que simplificação de mundo é essa? Faz uma planificação mesmo. São só prédios, né? É só isopor, né, na verdade. Eu acho que é só Torre Eiffel de verdade, assim. Assim, de verdade não, mas... Tem um elevador dentro, né, e tal, tem... Meu Torre Eiffel tem aquela coisa da solidão, né? Não, aqui também é legal, né? Que é tipo, é um guarda que rouba. Então todo mundo, tudo é meio muito complexo, assim, né? Tudo é meio... muito legal como ele filma o corredor, né? Tu percebe que ele volta sempre naquele corredor. Ele repete muitos planos, ele repete muitos planos, assim. Eu gosto disso também. Mas eu não acho, assim, que tudo que é oriental é fake, não. Assim. Não, tudo oriental que é fake, não. Eu não falei isso, não. Acho que é original, na verdade. Eu tava sendo discutido, só chamei assim, porque... Eu acho que toda vez que algum país é envolvido nesse desenvolvimento, sim. Tem uma carga de coisas tem uma carga de coisa fake que entra e que se projeta a partir daí. Porque desenvolvimento é fake, né? Também, assim, é uma ideia, é quase assim. Eu participei de um colóquio de antropologia há um tempo atrás e que tinha uma antropóloga que estava defendendo esse processo de desenvolvimentismo, que na verdade é uma etnia, né? Uma etnia de um determinado local do mundo
que ali é a Europa Central, aquela parte ali, a Europa Ocidental e tal, que vão em navegações oprimindo outros povos. Sim. E isso ainda hoje é assim, né? Ainda hoje dessa maneira, aí repaginado. A partir desse momento, a ideia de tempo, inclusive, ela ressalta bem que nas culturas assim, mais agrárias, mais primárias, assim, o tempo ele é cíclico, as coisas assim. E se relaciona muito com a natureza, assim. Com a natureza e uma natureza. A chuva cíclica. de tal tempo a tal tempo, Isso. o sol na... E essa empreitada de desenvolvimento, ela vem trazer uma ideia de tempo diferente, uma ideia de tempo linear, nunca mais nada será como antes, carpe diem. Temos que progredir, né, que ele fala, né? Aí, se a notícia é boa é porque a gente está progredindo. Exatamente, é todo esse, e eu acho que essa chave aí, né, que traz essa coisa meio fake, porque isso não é tradicional para lugar nenhum, nem para a Europa, né? Tanto é que existe... Foi imposto até para eles, né? Assim, foi um modelo inventado para um modelo de negócio, né? Um modelo de negócio. Então, até na Europa existe tradição, né? Apesar de ter vindo de lá, mas eu digo até que não tenha vindo tanto só de lá, né? Assim, eu acho que são cabeças pensando em alguns lugares. É porque eu acho que a grande questão do Perguntas Zanquier é que na China, me parece que enfim, porque tem um discurso que é muito ambíguo lá, né? Que é esse discurso eles ao mesmo tempo que são os maiores produtores hoje de tudo, de tecnologia, de, sei lá, brinquedo, de tudo do capitalismo é feito lá, acho que é roupa, tudo, tênis. Ao mesmo tempo, dentro deles tem um outro discurso, assim, né? Eles fazem um discurso de fora para dentro. Até uma coisa que ele fala, o Fábio Andrade fala que é isso, é como se o mundo fosse o fora, assim, a China, assim, você tem o fora, mais dentro possível da China você tem o exterior, tipo, então você não tem pra que sair de lá, né, porque o exterior tá lá dentro, assim, não sei, mas eu concordo, assim, com tudo que falou, eu também não falei que o oriental era fake, né, o oriental são muito originais. Só te chamei. Essa questão da China... Mas assim, eu falo da China a partir só disso, assim, né? Porque eu não... Lá na China, eu tenho lido alguns relatos de pessoas, até daqui do Brasil, que estão indo pra lá, e tal. E lá, essa questão, é claro que isso acontece em outros lugares, mas lá está acontecendo de uma maneira particular. Por quê? Por causa da Revolução Cultural, o governo ele tem uma coisa de fazer fake da própria cultura chinesa. Você tira o que é autêntico e você refaz aquilo ali de uma maneira encenada, porque isso tudo faz parte de uma coisa de tirar a identidade do povo. Não é tão simples assim, é uma coisa que isso incomoda quem vai, isso incomoda quem pensa, e acho que é por isso que é tão recorrente. Não é que a cultura chinesa é fake, é que existe um movimento lá para fazer a China ficar fake, entendeu? Que é muito particular de lá. Carmen Miranda reclamou disso aqui no Brasil, né? Tipo, o brasileiro é gringo. Tipo isso. Como eu digo, claro que é particular no processo que acontece na China, mas é um particular de um terço do mundo. Isso é muito louco. É um particular. Eu estava pensando, eu não sei com quem era, tipo, porque como é uma população. essa questão do trabalhador, por exemplo, lá é tanta gente, é muita gente, tipo, e é quase que como se, assim, eu não sei, né, mas me parece como se fosse, morreu um trabalhador. Sabe, tipo, morreram. Tipo, vazamento de gás, ninguém nunca consertou esse vazamento de gás da casa. E o cara ainda sai avisando ainda, né? Não sei. Poxa vida, tanto que eu avisei. Mas é tudo muito complexo, assim, uma simplificação do mundo, né? Tipo, uma planificação do mundo, uma simplificação, mas que é exatamente isso, você encobre, na verdade, diversas outras coisas, assim. O cara que estava carregando os corpos, um dos caras que estava carregando os corpos, estava dizendo, poxa, tanto que eu avisei para eles, mas ele não avisou para eles coisa nenhuma. Avisou para os outros. Ele avisou para outros que moravam na casa, porque eles estavam ali, tipo, cuidando
do espaço quanto Sim. os moradores mesmo estavam viajando no Brasil mesmo. Então, assim, ele que disse que tanto avisou, que estava tanto assim se compadecendo, que tinha cuidado, não conhecia essas pessoas que ele estava realmente tendo cuidado, né? Assim, o que eu acho mais interessante é, tipo, acho que tudo que a gente fala, tudo que a gente está falando aqui, de alguma forma se transforma em imagem, assim. É imagem. Quem está falando de cinema, né? Então, imagem e som, tipo. E de como as coisas... Por exemplo, tem uma cena que a cena que, tipo, que eles vão fazer, tipo, um ritual pro amigo que morreu, né? Pro irmãzinha, ali na obra, que toca uma música no fundo, né? Que, se eu não me engano, não sei, vou chutar. É a música do filme do Ozu. Ou pelo menos é uma música de um filme, de um cinema antigo, clássico, que tem todo esse ideal, assim, também de quase uma redenção e tal, que toca no filme, assim, muito baixo. Ou, por exemplo, a música que eles dançam, quando ele entra no ateliê da costureira lá, ela acaba do nada, a música acaba. Tipo, a música tá tocando ainda, a música acaba. É falsa a música, é extra-diegética, mas eles estavam dançando a música. Então, como tudo isso que a gente está falando, esse discurso, se torna imagens, não adianta nada de ficar falando disso, se a gente faz cinema, não adianta nada de ficar falando disso e não fazer um filme sobre isso, assim, com isso, né, na verdade. Tipo, não adianta nada de ficar reclamando de Fortaleza e não fazer um filme sobre Fortaleza desse jeito, ou com os nossos questionamentos, assim, a gente tem que aprender a transformar em imagem. Eu acho que esse cara é um mestre. Assim. Eu acho que isso vai estar, né, nos filmes que a gente... Não, vai, com certeza, mas acho que tem que estar assim, eu acho, assim, tô falando de mim, na verdade, né, não posso falar por vocês, eu não posso falar por vocês, mas que esteja consciente disso, assim, tipo, mas assim, consciente do que você quer falar, na verdade, né, assim, independente se é sobre relacionamento, se é sobre a cidade, se é sobre política, enfim, que você esteja muito convencido e muito preciso sobre o que você quer falar, assim, que eu acho que é o que eu dizendo aqui, acho que a grande contribuição dele pra gente, assim, é essa, assim, não sei, essa capacidade de transformar a imagem, o discurso político, assim, imagem mesmo, assim. Diferente do Godard, diferente do Glauber Rocha, diferente de qualquer outra coisa, assim. Claro que é sempre moderno isso, mas, enfim, não sei. Samuel, só uma curiosidade, não tem nada a ver com isso. Você falou que ele faz filmes com uma equipe pequena, mas os filmes eles são muito grandes. Não. Assim, eu não sei o que é pequena pra ele, né? Não, o que é pequeno pra ele? Eu não sei o que é pequeno, assim, não deve ser tipo 200 pessoas. Eu não sei o que é pequeno, assim. 30 pessoas. Não, deve ser uma equipe pequena que dá pra fazer esse filme aí, né? Tipo, também não adianta ter uma equipe pequena, tipo um filme desse, Tem uma multidão, não tem um gato. O que é uma multidão? Assim, mas o que ele fala é tipo, ele fala um bilhão de assim, pessoas. que ele aos poucos foi utilizando equipes menores, assim. Por exemplo, no Plataforma, que é um filme muito grande, maior do que esse, tem 2 horas e meia, assim, eu acho. É um filme com uma equipe bem menor, que ele fala que era pequeno o suficiente para que todos eles conversassem e trocassem experiências, e dessas experiências que eles trocaram, que eles falaram, virou cena do filme, por exemplo. Então, e também porque eles tinham que fazer esse filme aí eu acho que tem mais direito, assim, sabe, para filmar, porque é muito difícil filmar na China também. E o Plataforma não, eles transgrediram várias regras, assim, é um filme de época, e eles gravaram assim meio escondido as coisas. Esse filme foi o primeiro filme dele que teve autorização. Dá pra ver a diferença quando tem autorização. Dá pra você ter grua, né? Dá pra você ter um monte de coisa. É tipo São Paulo, né? Que São Paulo tava... Não sei se já botaram essa lei. Mas tinha um negócio que você botasse um tripé na rua, você tinha que pedir autorização. Um tripé, assim, tinha que pedir autorização. Tem tudo de câmera na mão, né? Pra você não pedir autorização. Mas se você for usar uma grua, então aí você tem que... Vai demorar um mês pra você conseguir fazer o plano, assim. Daqui que sai uma autorização do governo, assim. Eu não sei como é que tá lá, assim, se já falaram isso, se revogaram, sei lá. Desculpa me ocorrer uma bobagem, mas como a gente já está você já viu aquelas ruas que você conecta no Steadicam? Mas deve ser bem grudinho, né? Porque senão o cara quebra com mas tem mesmo. Mas tem umas gruas muito pequenas, cara. Tem grua que é tipo uma grua assim, né? Que é no tripé, entendeu? Tem um tripé, você tem uma gruazinha desse tamanho. Só pra fazer assim? Não sei pra que serve não, mas só pra fazer isso aqui assim. Mas ela mas essa grua é boa pra você andar, né? Tipo, porque você anda e você tem um movimento de... Você pode subir mais tranquilo. Eu fico pensando se isso também tem que pedir autorização. Acho que não, eu falo assim, se tocou o chão tem autorização, então vamos gravar tudo no Steadicam, né? Assim. É foda, assim. Não sei.
Mas deve ser difícil gravar em São Paulo também. Deve ser difícil gravar na China. Aqui não tá difícil não, a gente tem que aproveitar. Porque quando quiserem... Vai em Fortaleza? Eu gravo, eu boto com a câmera em qualquer canto e gravo. Ah, mas tem locais que não, no shopping não, assim. A maior dificuldade que eu tenho. Mas na rua, tô falando de filmar na rua. Pensar em gravar aqui é que às vezes, algumas vezes, eu acho que essa semana passada já saí com câmera pra gravar aqui e aí eu não tive coragem. Mas não é porque eu não tive coragem de... Mas aí você meio de ser assaltado. É porque mas aí é qualquer canto, né, eu acho, assim. Se for filmar, sei lá. Passa assim uma galera. Na Espanha eu acho que você pode ser assaltado, assim, dependendo de onde você for, assim, é na Europa, mas você pode ser assaltado lá, tipo. A gente vive uma guerrilha, a gente que não sabe. Mas é isso, assim. Mas tem que tomar cuidado pra filmar com uma câmera, assim, filma com seus amigos. Ou contrato de segurança, paga R$50, sei lá, a diária, pra ficar assim do teu lado, assim. Ou filma sem medo, né, também, assim. Se for assaltado, é a vida. É a vida, se for assaltado. Alguém tem mais alguma pergunta? É isso. Obrigada. Foi meu troncho, assim, mas é muito difícil.